Olá, meu nome é Paulo Biscola, sou pesquisador da Embrapa Gado de Corte e integrante do Centro de Inteligência da Carne Bovina, o CICARNE. Hoje o nosso assunto será sobre a proporção das exportações de carne bovina na produção de carne. E a ideia é a gente analisar dados aí dos últimos 22 anos para ver como se comporta nessa proporção, como está se comportando a produção e também como está se comportando as exportações. O primeiro ponto que a gente deve observar é que as exportações são algo positivo, né? Benéfico para um país e também para a cadeia produtiva, né? No caso da carne bovina. A gente entende que as exportações elas beneficiam o PIB, beneficiam a renda, a produção, o desenvolvimento das indústrias, nos casos frigoríficos, taxa de emprego também é mais elevada, as capacidades são ampliadas e também são utilizadas, e a gente tem também a balança comercial favorável, né, que é algo interessante para o país. Se a gente observar a produção brasileira, né, de carne bovina nos últimos 22 anos, então pegando aí de 1997 até 2019, a gente observa que houve um crescimento nessa produção de 146,4%. Né? Então, em 97, o Brasil produzia em torno de 3,3 milhões de toneladas equivalente carcaça, e em 2019 esse número já foi para 8,2 milhões. Então é um crescimento considerável, né? Agora, quando a gente olha também as exportações, esse crescimento é algo assim, é um valor até estranho de se falar, né? Que ele é de 2.919% nesse período. Tá? Se a gente for falar de outra forma esse número, a gente pode falar que as exportações, o volume exportado aumentou em 29 vezes. Né? Então, por quê? Em 1997 a gente exportava muito pouco. Né? O valor exportado era de 52 mil toneladas. Né? E agora, em 2019, a gente exportou 1,5 milhões de toneladas equivalente carcaça. Né? Se a gente observar entre 2007, né, agora pegando um período mais curto, 2007 e 2019, a gente teve um aumento de 22,8% nas nossas exportações de carne bovina. Né? A participação nas exportações na produção também variou nesse período. Em 1997, o Brasil exportava 1,5% do que produzia. Em 2007, esse número já foi para 18,1%. Em 2011, esse número deu uma caída para 12%. E em 2019, esse número está na casa de 19%, que é o maior nos últimos 22 anos dessa série que nós analisamos. Né? Então a gente observa que existe, né, sempre uma conversa de que o Brasil exporta em torno de 20% do que produz, e realmente é nessa faixa de valor que a gente tem de exportação. Né? Se a produção, só fazendo uma observação, né, se a produção brasileira ela fosse igual à de 1997, hoje nós estaríamos exportando em torno de 50% do que nós produzimos. Só para a gente ter uma ideia também de como faz diferença produzir mais além de exportar mais. Né? A gente tem que observar também que o aumento das exportações e da produção são uma tendência. Né? Como a gente viu, todos os dois, né, tanto a produção quanto a exportação, aumentaram nesse período. Só que também a gente tem que observar que essa proporção, né, a relação entre as exportações e a produção, ela também tende a aumentar nesse período. Né? Então a gente viu que está na casa de 19%, mas existe uma tendência, e aí a gente, baseado em estudos do Centro de Inteligência da Carne, né, da Embrapa, a gente conseguiu observar, né, entrevistando especialistas, que existe uma possibilidade até 2040, então imaginando cenários, né, para frente aí de 20 anos, nós conseguimos identificar que existe uma tendência de chegar até 50%. Então, né, dessa proporção. Existe aí um receio, né, que é de se pensar que a exportação vai tomar uma proporção muito grande, mas se a gente observar, também existe o crescimento da produção, como eu mencionei. Então, o que ocorre? Né, o que o Brasil tem que pensar em relação a isso, né, a cadeia produtiva, né, os produtores? É que a gente tem que continuar fazendo a lição de casa, que é intensificar e aumentar a produção, né, e essa produção ela vai conseguir atender, vamos dizer, esses mercados, e também, vamos dizer, ampliar a qualidade, né? No sentido de também atender outros mercados premium, né? Mercados gourmet, onde o Brasil pode se inserir e também receber um valor maior, né? por esse produto. Existe também uma tendência de aumento do mercado interno, né? Então o consumo interno de carne também ele tende a crescer,
né, e uma intensificação também de acordos comerciais. Então, a gente vê aí as negociações, né, do acordo, por exemplo, com a União Europeia, né, que pode trazer alguns benefícios para o Brasil, e também vemos já ocorrendo, né, o aumento, né, do consumo dos países asiáticos, e aí, claro, né, que o principal expoente é a China, onde a gente vê esses aumentos, né, recordes atrás de recordes de exportação, sendo que o nosso maior mercado consumidor externo é a China. Então, existe essa tendência, né, é algo que a gente deve se preocupar, mas não em demasia, né, deve tomar cuidado e fazer a lição de casa de tentar aumentar a produtividade e também ficar sempre observando os movimentos desses mercados externos.